O nascimento de um filho emociona, mas também preocupa. Como lidar com esse ser tão pequeno e delicado? Ao redor dos pais, não faltam pessoas para responder essa pergunta. Bom, os pais ficam vulneráveis a palpites que podem ser nem tão bons para eles, nem para o bebê. Por isso, o ideal é procurar um pediatra o mais cedo possível. Então, hoje, no programa Entre Elas, nós vamos falar sobre essas dicas de cuidados com os recém-nascidos. Por isso, estamos recebendo aqui a pediatra Maria Ignês Stades Bertelli, acompanhada da vereadora Paula Iores, e apresentando comigo, me acompanhando, a jornalista Vânia Marta Speiorin. Então, meninas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, por estarem com a gente, né? E antes de começar a falar efetivamente dos cuidados, né, com os bebês, nós vamos perguntar para a Maria Inês uma pergunta mais pessoal, assim, de saber um pouquinho o que te levou a trabalhar com a pediatria, com crianças, né? Que eu acho que é uma das áreas das medicinas que mais dá trabalho, né? Que mais preocupa as mamães também, né? Eu sempre tive bastante afinidade com as crianças, né? E durante a faculdade eu percebia que, pela minha constituição até miúda e física, eu passava mais credibilidade com os pais em relação à criança do que com o paciente adulto. E me identifiquei, né? Então, isso foi bem importante, assim, eu relutei um pouquinho porque eu sabia que ia ser uma dedicação muito grande, mas depois que eu passei na pediatria, eu disse, é aqui que eu vou ficar, e deu. Certo. Então, agora vamos falar dos bebês mesmo. O primeiro passo concreto é a imunização, como é que é quando a criança nasce, né? Os cuidados com o parto também, né? Porque vocês acompanham os partos das crianças, né? Das crianças não, dos bebês. Hoje a gente fala muito na questão dos 1000 dias, né? Os 1000 dias são os dias mais importantes da vida de uma pessoa. Então, muitos trabalhos mostram assim, o que são esses 1000 dias? É todo o período da gestação, mais os 2 primeiros anos de vida. E isso vai dar todo o extrato para um bom desenvolvimento e para a prevenção de doenças crônicas na fase adulta. Então, você ter uma boa gestação, acompanhamento de pré-natal, que vai se diminuir muito o risco, né, de alguma coisa dar errado no momento do nascimento, né? Hoje a gente tem uma série de, até a nível público, um pré-natal excelente, com todos os exames básicos necessários, né? Isso vai diminuir, vai nos dar uma segurança maior no atendimento ao parto. A outra questão já há anos que se tem, né, a obrigatoriedade de ter o pediatra no atendimento em sala de parto. A gente sabe que mesmo ocorrendo tudo bem durante a gestação, 10% dos bebês vão necessitar algum atendimento no momento do nascimento, né? Algum auxílio, né? E um pequeno percentual ainda vai precisar uma situação mais importante, que é uma reanimação. Então, essa é a importância de ter um profissional capacitado durante o atendimento ao parto, né? E Maria Inês, como é que funciona isso? Então, as mamães devem consultar o pediatra antes? Ou é um plantonista? Sim, existem várias formas, né? Então, assim, tem aquela coisa ideal que você tem o seu obstetra, que você vai fazer a consulta pré-natal com o pediatra, onde ele vai também se preparar para que bebê ele vai receber, se tem alguma coisa que tenha que tomar uma providência antes ou não, né? E tem aquela situação, bom, eu não tenho, ou é uma estrutura pública, onde eu não vou ter aquele meu obstetra que me acompanhou lá no posto de saúde, mas no hospital eu tenho a equipe que vai me atender, que também tem o pediatra, né? Que vai dar o suporte, então, durante o nascimento, o acompanhamento durante a estada dentro do hospital e a liberação, as orientações para os primeiros cuidados em casa. Certo. E como é que faz? O que o pediatra faz? Ele que recebe, é o obstetra, quem recebe a criança é a mãe. E depois? Na verdade, depende muito da situação. Se é um parto normal, que está tudo bem, o bebê pode ser atendido até em cima da barriga da mãe. Se é uma cesárea, daí já é um pouquinho diferente, mas existem várias formas de se fazer um parto bem humanizado, sendo ele hospitalar ou não, ou, né? A gente não precisa ter aquela ideia de que porque é no hospital que vai ser menos humanizado, né? A gente consegue coisas bem bonitas, bem emocionantes, né? Em qualquer situação. Até o banho, às vezes, agora já é questionado, né? Que nas primeiras 24 horas já não se dá o banho. Exato, até porque aquela substância que protege o bebê, que é o vernix, também é importante, né? Para a pelezinha do neném. Então, também já se espera mais, né? E os primeiros testes? É o teste do pezinho, que é o famoso, né? Como é que aí os outros testes? Nós temos alguns testes que são chamados de teste de triagem neonatal, né? Então, inclui
O teste do olhinho, né, que previne certas alterações que possam levar a problemas de visão. Tem o teste da orelhinha, que previne, não previne, mas enfim, faz diagnóstico precoce de alguma surdez congênita ou algumas alterações. Temos o teste da linguinha, hoje também em voga, embora algumas vezes um pouco questionado. O do coraçãozinho, né? Todos esses são realizados ainda durante a internação hospitalar. E depois o teste do pezinho, que o ideal é coletar entre o 3º e o 5º dia pós-parto. Então, na maioria das vezes, a mãe já teve alta do hospital e vai coletar isso já ambulatorialmente, né? São todos testes de triagem. O teste de triagem, ele não é exatamente um diagnóstico fechado. Então, quando ele indica alguma coisa, a gente tem que fazer os exames mesmo comprobatórios, né? Isso é importante porque muitas vezes as mães se assustam. Eu coletei o teste do pezinho, o laboratório me chamou que eu tenho que fazer a recoleta, tem algum problema, né? Muitas vezes não, é para não soltar um resultado duvidoso ou uma alteração que possa ser transitória, ou que tem alguma... Então, precisa alguma coisa comprobatória, é aquilo sim. Tendo esse diagnóstico, esse pré-diagnóstico, então fazer exames mais aprofundados para fechar realmente o diagnóstico. Quem encaminha esses exames é a obstetra ou o pediatra que está lá pertinho? O pediatra já está ali. Encaminha ao nascimento, né? Lá no momento do nasceu e já faz... Os hospitais já tem tudo isso rotinizado, né? A gente não precisa nem pedir o teste do coraçãozinho. É um protocolo, é um protocolo, né? Então, mais o teste do pezinho, porque realmente é feito após a alta, né? Mas a maioria dos testes já estão bastante protocolares, né? Até o teste do coração, agora que tu comentou, é uma coisa que eu acho, não sei se na tua época tinha tanto, vereadora Paula, hoje tem mais preocupação com o coração, né? Hoje o obstetra pediu para fazer teste do coração, teste diferente. Ecocárdio fetal. Isso. Diz que eles pedem já desde a barriga, para ter acompanhamento, caso já no nascimento já poder fazer alguma coisa com a criança, alguma cirurgia, algum cuidado, ou até dentro da barriga já, né? E aí depois é feito mais um teste quando nasce ainda também. São testes um pouquinho diferentes, né? Para ver mais a formação cardíaca, se tem alguma alteração, uma malformação, por exemplo, né? Porque a gente sabe, antigamente se relacionava muito, assim, malformações cardíacas no recém-nascido com a idade avançada da mãe. E isso meio que caiu por terra, né? A gente sabe que independente da idade da mãe, pode ter alguma alteração, né? Alguma malformação cardíaca que muitas vezes elas necessitam de um atendimento imediato. Às vezes a gente tem que pedir para o neném nascer num local onde ele já possa ser atendido para corrigir aquela necessidade. Então, por isso o diagnóstico precoce é interessante. Mas isso na rede pública não é solicitado, doutora? Não saberia dizer se está incluído, talvez em algumas situações onde haja um indício maior, né? Sim, talvez algum histórico da família, isso, pode ser genético. Sabia de todos esses exames? Pensando, né? Eu sabia da implantação de algum deles durante o período no hospital. Né? Não como mãe, acho que eu como mãe, meus filhos fizeram o teste do pezinho só, que é 20 anos atrás, né? Exato. Mas no meu tempo ali que eu administrei o hospital, eu trabalhei 13 anos na saúde e durante 6 anos administrei o hospital, né? Do circo. Então estavam se falando justamente do teste da orelhinha, do teste da linguinha, estavam em implantação, estavam vindo uns estudos disso, né? E uma das coisas que eu lembrei que a gente fazia muito lá na época eram os cursos para gestante, né? Então, e vinha o pai, a mãe. Foi muito interessante. Tinha os bebês, né? Os bonecos, então a gente comprava marmelada e tal, para ser, né? Para os pais aprenderem a trocar, porque tudo precisa ser aprendido, né, gente? Ainda para quem mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem. Então, eu lembro que era um sucesso esses treinamentos, assim, os cursos de gestante, que eram oferecidos, né? Eu não sei se na rede pública tem, porque eu trabalhava no hospital. Na verdade, as unidades, elas têm, né, algumas orientações, sala de... Bem importante, né? Encontros de gestantes, de mães, enfim. Porque são cuidados, como tudo na vida, que a gente tem que aprender, né?
criar um momento inicial, o banho, como fazer a troca, colocação de fralda. Eu lembro que os nossos cursos faziam um sucesso. Engraçado até, né? Sim, chega a ser engraçado, porque algumas práticas tu não tem no cotidiano mesmo, para quem é pai e mãe de primeira viagem. Exato, Então, troca fralda e aí uma massagem para os bebês. Se acalmarem, para as cólicas. Isso, eu acho que vocês ensinam. Acho que o pediatra geralmente tem alguma... a gente tem, sim, algumas dicas. Dicas, né? Para cólicas, massagens, alguma coisa assim. Outra coisa que eu lembro daí, como mãe, era no primeiro filho, a quantidade de perguntas que eu ia para pediatra. Né? Então, cada coisa que acontecia, eu botava ali para perguntar para pediatra, isso é normal, isso é... O segundo a gente já tira de letra, né? Eu acho que o exame mesmo deve ter pouco, deve ser muito mais dúvidas e perguntas nas consultas do que... As duas coisas, né? Que é bem importante, né? E eu acho que esse momento do nascimento, ele é muito importante também, que o pediatra é o primeiro que avalia essa relação mãe e bebê, né? Que a gente sabe que a neurociência nos trouxe algumas informações, assim, o cérebro do bebê, ele não é um livro em branco, né? Ele, na verdade, tem uma série de capacidades que às vezes a gente subestima, né? Então, eles têm uma capacidade, assim, uma sensibilidade, uma percepção muito grande do meio, né? E ele reage, né? Como é que ele interage com essa mãe, né? Sugando, chorando, sorrindo, né? Então tem várias situações em que ele demonstra, em que ele vai testando aquele meio, aquela interação com a mãe, aquele olho no olho, conforme, né, a personalidade dele, ela está recebendo as necessidades dele, como é que ela está interagindo, né? E a gente tem que estar atento para isso. E ele também vai testando como lidar com... E a psicanálise nos traz o outro lado, né? De como essa mãe, esse papel de cuidadora dela, vai refletir nessa relação com esse bebê, né? Então, como ela, se ela está receio, está alheia, não toca muito, tem medos, né? Ou se ela está realmente atendendo, entendendo aquele nenê, tentando entender e atendendo as necessidades básicas dele, se conectando e abrindo um campo de desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Que interessante. E nesse caso a gestação também é importante, o que talvez a mãe passou daquele período, a criança passou daquele período da barriga. Porque assim, aquela situação, nem sempre a gestação é programada, nem todo mundo consegue programar, mas ela tem que ser desejada. Então, normalmente, se ela pode ser desejada, se ela é desejada, é uma outra conotação. Né? Os 1000 dias vem daí também, né? Desde a gestação até os 2 primeiros anos de vida, né? Que são bem importantes, que aí depois você entra muito na questão da amamentação, da alimentação, das doenças preveníveis por vacina, né? Do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Uma questão que eu acho interessante, assim, a gente abordar, né? Para falar das exceções também, que é que a doutora comentou... de coisas que a gente aprendeu, né, nesse tempo, a gente já tem uma experiência, e que eu pude ver agora nesse período, enquanto vereadora já, a importância, né, dos protocolos, então, para as crianças com síndrome de Down, né, que a gente acolheu aqui nesta casa, e tantas outras questões que se tu pega de imediato, né, na nossa época lá, com o lábio leporino, né, com todo o trabalho lá da instituição, quando ainda na barriga percebia que aquela criança tinha uma fissura lábio-palatino, né, dependendo, assim, de já ter a equipe, a equipe toda já preparada para receber, para explicar para a mãe, para dizer como é que é amamentar um filho que veio com o céu da boca aberto, né? E às vezes até já fazendo cirurgia, né, doutora? Então, a importância da evolução das coisas, né? E de ter gente preparada para receber, né? Caso aconteça. Caso aconteça. Porque hoje os exames possibilitam, né, no pré-natal. Claro. O médico já diz, não tem registro disso, tá na normalidade. Assim, ao menos o médico que vai fazendo a eco fala, né? E tem a síndrome de Down, é alto volume, né? É uma das... A frequência é grande, né? Então, é importante, sim, porque o bebê com síndrome de Down, ele tem uma série de acompanhamentos que precisam ser feitos. Inclusive, o cartão da criança é um instrumento muito interessante, né? Porque ele tem ali, se a gente se basear, aquilo é o beabá, né? Então, você tem os dados do pré-natal, os dados do nascimento,
você tem as curvas de acompanhamento do desenvolvimento da criança, e você tem também algumas especificações em relação à síndrome de Down também, né? Em que momento você tem que ir para tais especialistas. Aproveite esses instrumentos, né, que a mãe tem na sua mão e que ela pode ir acompanhando, ela pode ir... E virou um livro mesmo o cartão da criança. Exato. Então não é só um cartão de vacinas como era antigamente. Antigamente era só o cartão de vacinas. Eu estou terminando pedagogia e eu tive uma disciplina que é saúde da criança. E a gente analisou o cartão mesmo, que virou um livro até, mas com informações muito necessárias. E é interessante porque a gente vai pegar o cartão e no primeiro momento se assusta. Mas tu vai lendo devagar, assim tu vai compreendendo. Bom, tudo tem quase. Eu não me lembro até se tem, por exemplo, doutora, o peso necessário, ideal para a criança, que é para nascer a termo, tem os pesos também. Na verdade, a gente tem a questão da curva, né? Tem aquela linha que é o percentil 50, onde se enquadram a maioria das crianças, e depois vocês têm o desvio padrão, para mais e para menos. Né? Então, assim, nem todo mundo vai seguir na mesma linha. Tem pessoas mais altas, mais baixas, crianças maiores, menores, mas que ela tem um canal de crescimento sempre em evolução dentro da sua potencialidade genética, que também pode ser influenciada pelo meio, né? Então, é uma forma da gente seguir, né? Toda criança que começa a formar um platô, bom, alguma coisa aconteceu. E o peso, geralmente, ele é mais sensível do que o crescimento, né? Porque você passa... sei lá, um tempo sem ter uma alimentação adequada, o teu peso já para, o teu crescimento até chegar a comprometer vai levar um tempo maior, né? Então, tem certas o peso é um bom medidor ali um bom medidor para algumas coisas. Mas que as crianças quando nascem já perdem um peso naturalmente, né? Sim, até 10% nos primeiros 10%, Quer dizer, assusta as mamães, né? Assusta, a gente tem que explicar que depois vai isso. A gente vai continuar falando mais de peso e de outras coisas no próximo bloco, porque esse já encerramos o tempo, né? Então você que está com a gente, fique que nós voltamos em um minutinho, já já. De volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre cuidados com os recém-nascidos. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre peso do recém-nascido quando ele nasce, né? Que acaba diminuindo um pouquinho. Já que a gente falou do peso, vamos falar da alimentação, então, dos recém-nascidos, que acontece através da amamentação, quando a mulher consegue amamentar, né? Que tem casos que não consegue. E que eu queria explicar um pouquinho, porque tem muita dúvida sobre a pega, se tem que tomar água, às vezes com leite, o colostro, né? Então, tem algumas coisas que as mulheres ficam em dúvida. Até hoje a gente tem bastante consultoras de amamentação, né? Porque é vasto esse campo, né? Tem bastante coisa para explorar, né? É verdade. A amamentação, muito antigamente, era uma coisa extremamente natural. Depois, com aquela coisa da indústria do leite, né? Então, houve uma época em que a amamentação começou a ficar meio para trás, porque, bom, o bebê, aquele bem gordinho, né? Tinha até aqueles concursos de bebês gordinhos. Eu nasci bem gordinho. Dos leites que foram surgindo. Mas aí, ao longo do tempo, se verificou que, enfim, voltamos à amamentação, né? A gente sabe que o leite materno, ele é o ideal para a criança. Até os 6 meses de vida deveria ser o único alimento, né, que a criança deveria ingerir. Mas, por outro lado, a gente sabe também que existem mães que necessitam voltar ao trabalho antes, então a gente precisa ter alguma coisa para suprir, né? Com relação à amamentação, eu acho que é fundamental os primeiros dias, né? A mãe ter um bom acompanhamento, assim, da técnica de amamentação, né?
a maioria dos problemas é com a técnica de amamentação. Então, a pega correta, o jeito que a mãe pega a criança, o jeito que oferece o seio, a sucção que está correta, né? O esgotar bem. Ela entender que aquele leite colostro, que é o leite dos primeiros 5 dias, ele não é um leite fraco, porque ele é mais transparente, menos branquinho do leite que vem depois, né? Que é nele que está a maior parte dos anticorpos que a mãe vai passar para o bebê, que vai proteger ela contra as infecções, né? Que é uma proteína humana, não é uma proteína estranha de outro ser vivo que pode causar alguma intolerância. Então, aquela coisa, ainda não desceu o leite, ainda não tem leite, calma, tá vindo o que precisa, acredite na natureza. E demora ainda até para vir o colostro, demora uns 2, 3 dias. Na verdade, a mãe já tem o leite sendo formado durante a gestação, tanto é que mãe de prematuro também tem leite, né? Então, não é uma questão de, vai ser formado quando a criança nasce, não. Quando a criança começa a sugar, tem todo um mecanismo, né, hormonal, enfim, no início, que vai contrair a glândula, vai, né, expulsando o leitinho. Esse mesmo hormônio que é a ocitocina faz com que o seu útero volte ao tamanho normal, então é benéfico para a mãe também, né? E o nenê precisa pouquinho nos primeiros dias, depois ele vai aumentando a sua necessidade. Então, aquilo que a mãe tem normalmente é suficiente. A não ser aquele nenê que tem algum outro problema, ou ele é um prematuro, ou ele tem um baixo peso, ou ele tem um peso acima do normal, que às vezes precisa uma complementação, mas na grande maioria é o suficiente, né? Então, o problema às vezes está mais na técnica mesmo do que na quantidade, né? E ele também está aprendendo. Exato. Aprendendo ali. Os dois estão aprendendo, né? Mãe, um filho. momento em que a mulher precisa de muito apoio, né? Apoio tanto profissional como também dos familiares. O pai tem que participar de tudo isso também. A paciência talvez seja uma palavra necessária nesse momento. Eu acho que sim. Paciência e se tranquilizar, né? Uma das coisas que eu acho assim, nesse momento não é um momento para muita visita, né? Os 2 primeiros dias ali, 3, é um momento da mãe ficar com o bebê, dos dois, né? Se acostumar, se descobrirem. E eu me lembro do trauma no primeiro filho, assim, de não parar de chegar gente, não parar de chegar gente. E assim, tu nunca deu de mamar antes, né? O nenê tá chorando, então, né? É um cuidado que eu acho que precisa ter, né? Acho que quais as regras de etiqueta para quem? É desafiador. Deve ter umas regras de etiqueta aí, né, doutora? A gente procura aquele momento ser um momento reservado da mãe do bebê. Pelo menos, sei lá, os 15 primeiros dias. Né? Então, e depois todo mundo, né, principalmente a família, quer realmente participar. Todo mundo quer dar um palpite, todo mundo tem um palpite para dar. Aí o pessoal tá curioso para ver o rostinho da criança. O nono e a nona, o vô e a avó, quem tá ali, né? O pessoal vem dar um monte de ideias e vai embora. Aí a gente fica com aquele monte de ideias, o que eu faço com isso, né? Tentando organizar tudo aquilo, mais a vida ainda. O intuito é ajudar, mas enfim. E quais os cuidados que as pessoas que visitam devem ter? Então, assim, lavar as mãos, tentar não ficar... Se a pessoa tiver alguma patologia, tô resfriado, né, tô com qualquer infecção, evite o contato. A gente sabe que o nenenzinho tem as suas defesas ainda em desenvolvimento, né? Então, qualquer coisa para uma criança muito pequena, além da gente ter uma restrição muito grande com medicações para crianças abaixo de 6 meses, ele é mais vulnerável, né? Então, evitar o contato, né? E o ambiente estar arejado, lavar as mãos, evitar beijar a mãozinha do bebê, porque o neném vai botar a mãozinha na boca, vai levar aquele vírus, aquela bactéria, enfim, né? Então, acho que a visita é um pouco mais... E a mãe também, na amamentação, precisa ter um certo cuidado, uma higiene ali, doutora? Higiene natural, assim, nada exagerado, né? Mas, enfim, uma higiene... Talvez evitar perfumes, eu acho que, né? Isso sim. Cremes muito perfumados. Porque o neném precisa sentir o cheiro da mãe, o cheiro da pele. Isso é importante, né? Muito perfume, às vezes, acaba confundindo a criança. Esse é o lado instintivo também, nosso, humano. Exato, eu lembro que uma questão, assim, uma das... também que possa dificultar, né, a amamentação é quando racha o seio, né? E dá dor. Então, daquela época, doutora, a gente falava, assim, exatamente no secar bem, né? Numa higienezinha simples de água e... né, sabão, sei lá, e secar bem, né, e até, não sei se ainda se indica isso, a história do secador de cabelo, sabe, porque a umidade
né, facilita com que rache, e aí depois daí fica dolorido. Ali no bico do seio. No bico do seio. Até febre pode dar na mulher por causa disso. Porque é uma infecção. É uma inflamação. A principal causa de fissura mamilar é a pega errada. Quando o nenê pega errado, né? Porque o ideal é que a criança faça a ordenha, que ela não pegue no mamilo, ela pegue na areola, né? A bocanha e o mamilo, que ela vai fazer a ordenha. Se ela pega muito na ponta, ela faz um mecanismo de sucção que forma aquelas bolhazinhas e racha. Claro, a hidratação da pele é importante, né? Para evitar... Até precoce, né? Isso. Antes, trabalhar essa pele, fazer com que ela fique mais resistente, né? Mais calejada, para fazer atrito, né? A saliva do nenê toda hora ali em contato já mantém ela úmida, já mantém ela mais friável, né? Então, esses cuidados são importantes. A principal forma de evitar rachadura é ter uma boa pega. Ensinar a mãe a fazer a boa pega, tá? Ótimo. E assim, a pojadura do leite, né? Ela ocorre entre o 3º e o 5º dia pós-parto. É aquele momento que vem um monte de leite, até mais do que o nenê consome, às vezes. Então, se o nenê não tiver com uma boa pega nesse momento, aí começa aquela coisa, não tá mamando, tá? Empedrou, né? Empedrou. E a fissura também, ela é uma porta de entrada, né? Para uma bactéria, enfim, acaba ocasionando uma mastite, uma inflamação, às vezes até com um abscesso, que tem que ser drenado. Tudo isso atrapalha. Você chamou pojadura, doutora? A pojadura é aquele momento em que vem uma grande quantidade de leite, né? Mais ou menos entre o 3º e o 5º dia pós-parto. E ele não vem se mesmo tomar esse leitinho assim que vem em quantidade, né? Não, às vezes tem uns que sim. Mas depois a mama autorregula, ela começa a produzir conforme a necessidade. Então, se o nenê suga bastante, né? Vem mais leitinho, se suga pouco, estimula menos a formação do leite. Por isso que é importante também o número de vezes que a criança mama por dia, né? E ele pergunta, doutora, tem um número de vezes? Eu ia dizer, eu fazia, porque, gurias, assim, ó, elas estão as duas grávidas. Tem que ajudar. Quem está em casa também, quem né? Quem está em casa também. Que tá esperando. Acontece tanta coisa ao mesmo tempo que o dia fica pequeno, sabe? Aí eu disse, meu Deus, que horas que eu dei mesmo, mamar? Então, eu costumava anotar. Tem aplicativo hoje. Então, modernizou. Então, eu procurava anotar, porque daí eu não precisava ficar me preocupando em guardar esse horário. Né? Faz uma hora, faz duas. E também, não sei, tem gente que dá, sempre o nenê chora. Eu acho que é importante ter, pelo menos, né, uma rotina, porque para saber quando é fome, quando é outra coisa, né, doutora? Claro, então, são organizações que eu tinha, que eu achava importante, eu tinha a anotação para o pediatra, para tirar essa dúvida, e a hora de mamar, para não ficar com aquele conflito, assim, de te exigir, ai, que horas mesmo que eu dei para mamar, né? E outra coisa que eu lembro, é assim, eu dava banho, queria dar mamar para ele todo limpinho. Daí quando ele tava mamando, fazia cocô. Ai, não, então. Porque ele normalmente faz cocô depois que mama, né? Então, dá banho, não sei. Vou deixar para a doutora explicar, mas assim a gente vai aprendendo que. Não, vou trocar depois, né? Porque recém mudei. Daí. Já tá com cocô. Não, é interessante, assim, realmente, hoje a gente preconiza a livre demanda, né? Sempre que o nenê pedir, você dá. Mas tem nenês que nos primeiros dias são muito sonolentos, então você precisa estimular que ele tenha um determinado número de mamadas por dia, né? No mínimo 6 mamadas em 24 horas, né? No mínimo 6 mamadas. Boas mamadas, né? Não é aquela de 2, 3 sugadinhas e deu. E há quanto tempo? Será que tem tempo? Não tem um tempo. Tem nenê que tem uma boa pega e mama rápido, 10, 15 minutos está prontinho. Tem outros que dão umas sugadinhas, dormem no meio da mamada e quando vai tirar ele quer de novo. E aí a mamada fica comprida, às vezes até 1 hora, né? Entre os soninhos e as mamadas. Então, a gente tem que ir avaliando. À medida que passa o dia, os dias vão passando, a criança vai se tornando mais tempo em vigília, ela vai ficando mais espertinha. E a mãe percebe essa degustação mais intensa quando dele. É fome, quando é a necessidade do contato. De ficar pertinho. Né? E é uma das formas da gente acompanhar, né? Tá com um intervalo mais ou menos entre uma mamada e outra, tem um número de mamadas por dia, tá evacuando, tá urinando, tá ganhando peso, a amamentação tá indo bem, né? Agora tem algum problema ali, não tá ganhando peso, tá mamando poucas vezes ao dia,
não está evacuando, né? Sinal de que não está Xixi, estimulando o intestino, né? E tem assim uma ideia, uma média de xixi e cocô por dia, assim, do bebezinho? Não, é difícil de controlar números, né? Mas assim, como a criança tem um reflexo que a gente chama gastroenterocólico, né? À medida que ela vai sugando, todo o aparelho digestivo já vai se contraindo para processar a digestão. Então, é muito comum assim, o nenê tá mamando, a mãe já ouve o barulho da barriguinha, grrr, e vem o cocôzinho, né? Esse reflexo, ele é mais rápido na criança, né? Então, geralmente acontece isso, mama, evacua, né? E depois, com o passar do tempo, essa frequência das evacuações vai diminuindo, vai adquirindo, sei lá, 1 ou 2 vezes por dia, pode até pular um dia, mas no início ele vem... E tem que trocar, tem que trocar ter que a entrar fralda, na né? parte mais difícil. Cólicas. Cólicas. Normalmente as crianças têm, né? É mais comum. E a gente escuta às vezes que é culpa da mãe, porque a mãe comeu isso, porque a mãe comeu aquilo. Sempre culpa da mãe, né? Os ditados, né? Porque a mãe comeu isso, comeu chocolate, podia comer chocolate, que tá cólica. É mesmo isso? É a mãe? Não tem um único fator. Não é a mãe. A maioria das vezes não é a mãe. Esse é um fator de exclusão. Né? É justamente esse reflexo, né? Que o gastroenterocólico que é mais exacerbado nas crianças e provoca uma contração maior, né? Do intestino e às vezes é doloroso. Então, tem vários fatores, né? Tem criança que deglute ar na mamada, pode ter mais gases, enfim, então tem mais cólica. Se tem aquela sensação de insegurança também, a criança tem mais receio, mais medo, tem mais cólica. Tem a cólica natural, que a gente vai, né, controlar com medidas até gerais, né? E algumas situações que são medicamentosas, quando é muita coisa, né? Tem aquela situação, por exemplo, de intolerância a geralmente a proteína do leite de vaca, que às vezes a gente tem que tirar da dieta da mãe, né? Fazer uma dieta hipoalergênica, mas também é uma coisa de exclusão, não é o primeiro diagnóstico, tá? Isso está muito na moda, né? Intolerância, tudo que é coisa. Então, virou palavra de necessidade. Então, a gente tem que também ir um pouco de calma nessa hora, né? Doutora, eu tinha nos meus, eu não sei se isso foi coincidência, mas eles tinham horário para cólica, que era o final da tarde. Geralmente né? final da tarde à noite. Começava das 6 às 9. Das 6 às 9, então tem horário. E daí também é mais tu organiza melhor também, claro, tu já sabe que vai ser naquele horáriozinho, né? Procura não estar fora de casa, tal. Mas tem, né? Isso acontece de ter hora marcada. Eu acho que é o ritmo circadiano do nosso organismo, né? Que a gente sabe que tem horários que... Final, menor proteção, né? Exato, né? E o choro é o primeiro sinal, digamos, da cólica, assim? Tem cólicas que não são tão intensas, que o nenê, ele ajuda fazendo a contração da musculatura abdominal, ele procura se ajudar, né? E se resolver, e tem outros que é mais intenso, aí provoca um choro mais forte. Eu tenho muito cuidado, assim, nessa questão da cólica, porque geralmente ela não é nos primeiros dias, ela é um pouco mais adiante. E a gente percebe, assim, que tem muito nenê que o problema está na amamentação, ou está com fome, não está mamando direito, e não é nem cólica, é choro por outro motivo. Então, a primeira coisa sempre é ver se essa criança está sendo bem amamentada, para depois tu pensar que realmente é um choro de cólica. Não adianta entupir a criança de remédio para cólica e, na verdade, ela estava com fome. É comida mesmo. Então, vamos com calma nesse momento, né? E falando de horário, como criar uma boa rotina de sono, que é tão... Hoje é uma preocupação dos pais, né? Criar uma rotina desde pequenininho, porque nos primeiros dias não tem como fazer, né? Eles vão acordar no meio da noite para mamar ou não vão acordar. Eu sei que tem pais que vão lá e acordam as crianças para mamar. Precisa fazer isso, não precisa? Como lidar com essa rotina do sono, esse horário do sono? Os primeiros dias, assim, é uma adaptação, né? A vida extrauterina, a criança não tem noção do dia e da noite, então para ela tanto faz mamar toda a noite e dormir de dia. Aos pouquinhos a gente vai estimulando as mamadas do dia para que então à noite ela comece a dar um intervalo maior, né, de 4, 5 horas, depois é que ela vai adaptando. E cada nenê é um nenê. Tem nenês que têm necessidade de mamar direto de 3 em 3 horas, mesmo à noite, e tem outros que já desde o início são mais tranquilos nesse horário. Então, vai de criança para criança, né? Não tem uma regra. O importante é tu ter uma rotina dos cuidados,
porque a criança não tem noção de horário, né? Sim, como é que ela se orienta no rotina. dia? Assim, aquele horário do banho, depois do banho vem o mamar, depois do mamar vem isso, depois vem tarde. Então, ela vai se orientando nas coisas que vão acontecendo naquele dia, repetidamente. Né? Tanto é que a gente vê assim, a gente foi um fim de semana para praia, mudou desregulou a rotina tudo. E pronto, aí a criança já não dorme, Já se perde, né? sim. Então, é importante, assim, para que eles, a rotina, claro, não é aquela coisa militar, às 6 da tarde, bateu lá o relógio, tem que dar banho. Mas, enfim, a criança mais ou menos sabe. Ajuda ela a se situar, né? Se situar, exatamente, né? Para também preparar para esse mundo exato. cheio de rotinas. Eu sempre fui muito resistente a remédio. Eu fiquei pensando depois, com o tempo, talvez, se fosse, né, hoje, né, ou antes, eu até tivesse dado mais, mas assim, eu dei muito pouco remédio nas cólicas. Eu sempre procurei aconchegar, né? Deixar ele assim, com a mãe ou com o pai pertinho, né? Calor, paninho quente, né? Massagem, perninha, sabe? De fazer, porque quando é gases, né? Fazer com a perninha. E porque eu, de fato, assim, eu tenho resistência a remédio. O que tu sugere, doutora? A gente sabe que os remédios são muito pouco eficazes, né? Doutora, depois nós vamos falar mais de remédio, porque o nosso tempo já encerrou, né? Desculpa. Mas não tem problema, a gente já deixa engatilhado pro próximo bloco. Nós voltamos já, é um minutinho. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. De volta com o programa Entre Elas, antes de continuar as perguntas referentes ao recém-nascido, nós vamos ter a leitura de um trecho de um livro que a Vânia trouxe, que é De Que Cor é o Vento, da Annie Herbaltz, é isso? Isso, né? Annie Herbaltz. Herbaltz, isso, que é uma escritora de fora, né? Isso, ela é uma escritora e uma artista plástica belga. E ela fez uma obra, então, a essência dela é a arte plástica, mas ela fez uma obra muito poética e eu trouxe ela justamente para a gente engatar depois novas perguntas. De que cor é o vento, então, da Annie Herbaltz? Vamos ver se tem cor. A tradução dessa obra foi feita por uma mulher também, Ana Maria Machado. Começar a leitura, então. A gente não vê o vento, só ouve o que ele faz. A gente não ouve o vento, só vê o que ele traz. De que cor é o vento? Pergunta o gigantinho. O gigantinho sai bem cedo, vai e vem, vai à procura do vento e da cor que ele tem. Encontra um cachorro e pergunta a ele, de que cor é o vento? É todo colorido, rosa, branco, bem florido. Nada disso, diz o lobo, tem o cheiro puro do bosque escuro. E quando encontra um elefante, pergunta a ele, o pequeno gigante, de que cor é o vento? É frio e cinzento, lisinho e arredondado, como no rio, um cascalho, um seixo rolado. Que nada, é azul, assopra a montanha. O pequeno gigante atravessa a aldeia e pergunta de novo, de que cor é o vento? Da cor das cortinas, dos lençóis bem lavados, dos tecidos estampados. Nada disso, diz a janela, tem a cor do tempo que passa e some feito fumaça. Afinal, pergunta ele a chuva que cai no dia cinzento, de que cor é o vento, dona chuva? Mas a chuva não sabe. As abelhas sussurram da cor do sol. E quando passa pelo riacho, lá vai o gigantinho perguntar, de que cor é o vento? Cor do céu na água, eu acho. Água, água, água. Sentado embaixo da árvore, lhe pergunta de que cor é o vento. Uma cor doce e açucarada, responde a macieira. Não, não, ela não sabe o que diz. Cor de seiva e de cereja, murmura a raiz. Ele pega uma maçã e dá uma mordida. De que cor é o vento?
vermelho, diz a maçã. E nesse momento, o gigantinho já comeu tudinho. Então pergunta ao passarinho de que cor é, mas a ave bateu asas e voou. O gigantinho encontra alguém bem grandalhão e pergunta: de que cor é o vento? E o gigante grandão repete, num gesto lento: a cor do vento é tudo de uma só vez, como este livro que alguém fez. Segura o livro e com o polegar na beirada deixa correr as páginas. Então, de que cor é o vento? O gigantinho sente então a doçura do vento, um ar suave na mão, um ventinho à toa, uma brisa boa. De que cor é o vento? O vento do livro. No fundo tem a cor que a gente quiser. Então, essa obra eu trouxe, mas para também fazer uma pergunta, ela é toda poética, mas para a gente fazer uma pergunta real. Tem muitos mitos, né, sobre os cuidados com a criança, se bota a touquinha, se embrulha no chale, quanta roupa coloca, essa criança recém-nascida pode pegar sol, pode pegar vento? Pode, doutora? Pode, vereadora, que já é mãe, assim? Pode sair na rua. Pois é, pode. Eu, se tinha alguma coisa que até hoje me aflige, é ver uma criança com muita roupa ou com pouca roupa. Digo, meu Deus, não estão vendo que essa criança está com muita roupa. E eu, quando posso, me aproximo e digo, gente, ela está com muita roupa. Então, eu penso que é muito parecida com a gente, né? E dizem assim que é uma manga a mais, um pouquinho a mais, porque ele é pequenininho e tal, né? E então eu sempre cuidei assim, de botar um pouquinho a mais. Cuido, aqui é coisa já de vó, da mãozinha e do pezinho, para ver se a mãozinha tá fria. As extremidades. As extremidades, porque daí é uma parte, um olhar prático, né? Se tu tá em dúvida. Mas assim, me aflige muito ver aquelas crianças cheias de roupa no sol, né? No sol sem um chapéuzinho, né? Então eu penso que é um bom senso, né? Cuidar das extremidades, o sol, todos nós temos que cuidar, né? Os horários, principalmente. Os horários, E talvez uma pecinha a mais do que a gente, não sei, doutora. Mas é bem isso mesmo, né? E valeu. E vereadora Paula, no bloco anterior a gente estava falando dos remédios, né? Que tu chegou a perguntar para a doutora como é que é a medicação, o que as crianças podem, né? Não podem, o que elas realmente podem tomar depois. É depois dos 6 meses, eu sei que repelente também, depois dos 6 meses. Depende da medicação, né? Existem medicações, depende da necessidade também, né? Não tem uma regra assim, a maioria dos medicamentos são contraindicados em crianças abaixo de 6 meses, até por não ter estudos, muitas vezes, nesta população para observar efeitos colaterais, enfim, né? Dose tóxica, dose terapêutica, então nesse sentido. Mas a gente tem que trabalhar conforme a necessidade, né? Imagina tu dar uma dipirona para tirar dor e a criança ser alérgica, né? A alergia pode ter em qualquer idade, né? Não, independente sim, mas eu da quero idade. dizer pequenininha. Sim, Não, são medicamentos que a gente alguns a gente prefere, né? Perguntar tudo do profissional, né? Melhor do profissional. Qual que é a frequência no pediatra para uma criança? Bom, a partir da alta hospitalar ali, né, que o pediatra orienta, a gente já na primeira semana já vê o bebê de novo, para ver os primeiros dias em casa, como é que está indo a amamentação, como é que estão os cuidados com o coto umbilical, né? Eu sei que o coto umbilical é uma coisa que gera bastante dúvidas, né? Tem pessoas a limpeza, tem o medo com aquilo. Né? Parece que... Tenho medo com aquilo para tratar aquilo, mas limpa só com álcool. A gente procura pingar o álcool realmente, porque o álcool, o que ele faz, né? Ele, no momento que ele evapora, ele leva água junto, então ele vai desidratar aquele umbigo, ele vai, né, tornar ele bem sequinho e até que ele se desprenda, né? E ao mesmo tempo ele previne as infecções, por isso a importância do álcool, mas não é passar o álcool com um cotonetezinho que o álcool fica todo no algodão no cotonete, é realmente embeber, né, segurar para fazer essa questão de evaporar né?
E segurar o corpo. Álcool iodado? Álcool a 70%, iodado não. Não, a 70%. Esse que gera bastante dúvida. E outra coisa, a pele do nenê, ela às vezes ela fica um pouco amarelada, né? É normal? O amarelão que a gente escuta falar é normal? A icterícia, ela pode acontecer em torno de 50% dos bebês em diferentes níveis, né? Então, de cada 2, um tem um pouquinho. Tradicional amarelão que fala, né? O amarelão. Mas ele tem várias causas. Tem o que é a icterícia fisiológica, e tem outros que estão ligados a alguma patologia, né? Então, a gente tem que avaliar bem, compatibilidades sanguíneas, né? Problemas hepáticos. Mas o mais comum é a icterícia fisiológica, que é quando o fígado do bebê ainda não dá conta de metabolizar toda a bilirrubina que tem lá dos glóbulos vermelhos que são eliminados, né? Que são destruídos. O importante é que a criança, é um dos indícios assim, ó, quando a criança mama bem, que ela evacua bem também, a chance dela ter icterícia ou diminuir essa icterícia, né? É melhor do que se ela não está mamando bem, né? Às vezes um jejum prolongado também. Existe também a icterícia do leite materno, né? Tem crianças que se prolongam a icterícia até 6 semanas e pode estar ligado a um teor maior de gordura do leite materno, né? Então, é um leque, assim, de situações que a gente tem que avaliar. E outro mito que eu acho que também vale a pena para as mamães, que a gente sempre cuidou, a minha, né, vó, mãe, tia, que eu cuido também de quando dava mamar para a criança, para ele arrotar. Sabe? Botar aqui de pezinho. E até queria complementar. Assim, acho que ajuda a não dar dorzinha de barriga, ajuda na digestão. Eu queria pedir assim, depois da amamentação, às vezes tem um engasgue, né? Tem uma coisa que é um terror, né? Como reagir nessa hora também, porque as pessoas às vezes ficam muito apavoradas, né? Claro. Não, a gente sempre orienta que terminou a mamada, deixe uns minutinhos, né, mais erguida, porque o ar tem uma tendência a subir, né, e o arzinho, o arrotinho, que é o ar que está no estômago, quando o leite entra, os dois não vão ocupar o mesmo espaço, né? Sim. Então, se a criança está erguida, o ar tem a tendência a subir, a criança vai eruptar, e menos ar que vai para o intestino, né? Sim. Mas nem todo bebê vai eruptar, né? Tem crianças que não arrotam, bom, tudo bem, mas deixa aquele tempinho, que ajuda a descer o leitinho, evita aquele vômito do recém-nascido, que é normal. Eles têm um refluxo que é fisiológico, que não precisa ser tratado, né? E, bom, vai sair pelo intestino, se for o caso, né? Mas, então, todo bebê, ele é um vomitador, né? A gente só vai tratar refluxo quando esse refluxo se tornar patológico. E aquele refluxo que a criança vomita tanto que não ganha peso, ou que ela tem esofagite de refluxo, ou que ela aspire por a árvore respiratória. Então, esses são os itens para a gente se preocupar, né? E o engasgue pode acontecer logo depois da amamentação também, ou com a saliva, não sei. É o que volta, né? E a criança às vezes se atrapalha, não consegue engolir de volta, enfim, ou não consegue ter o reflexo de tosse suficiente para eliminar. Pode acontecer um engasgue. Então, a gente sempre... As medidas é virar um bebê de barriguinha para baixo, com a cabeça mais baixa que o bumbum, e com a mão em concha, bater nas costas, né? Nas costinhas, né? Porque aí a criança põe para fora, né? Mas a gente tem que ter cuidado também, porque às vezes a criança não está tão engasgada, ela só está um pouquinho atrapalhada, né? Então, observa, vê se ela está só fazendo aquela náusea que tu ergueu e tudo bem, ou se realmente ela está sem respirar, está com uma cianose, né, aquele arroxeamento perioral, enfim, que ela realmente está atrapalhadinha, aí sim essa é a manobra, né? Tem que ter esses cuidados também. Doutora, o bebezinho tem que ficar bastante no colo, bastante na cama. Onde a gente mais coloca? Onde mais fica? Olha, o colo é muito bom, né? A gente tem que ter o colo mesmo, né? É o conforto, é o carinho, tudo mais, né? Aconchego. É o aconchego, mas também não o tempo inteiro, né? Então, a gente dá o colo, mas também a criança tem que ter um local onde ela se sinta aconchegada também, que não seja o colo, né? E a criança tem toda uma postura que é o enrolamento que a gente tem, né? Aquela coisa de assim, né? Tipo um C, né? Então, se a gente promover esse aconchego, né, com alguma coisa, ela vai se sentir bem também, porque ela não pode se sentir perdida, solta, né, sem aquele limite, né, até que ela vá se desenvolvendo, né.
Então, atrativos lúdicos ajudam mesmo, assim, tanto, né, o colorido que a gente coloca nos carrinhos, né, pertinho, e os também móveis. outros, os móveis e brinquedos e leituras e canção, tudo isso Tudo ajuda, né, de acordo com a idade dele, o desenvolvimento da criança, né, das capacidades que ela tem. No primeiro mês, até aos 30 dias, o que ela vai fazer? Vai fixar o olhar, né, que ela ainda tem aquela coisa do olhar onde essa molinha cai o olho, também. né? Então, depois ela começa a te olhar olho no olho. Aí que ela vai olhar um objeto, vai chamar atenção. E depois ela vai, enfim, as potencialidades de acordo, os brinquedos são de acordo com as potencialidades da criança, né? Então, tá, nós vamos encerrar o programa de hoje. É extenso o assunto, a gente teria muito mais coisas para explorar aqui com a doutora Maria Agnês. Eu queria agradecer muito a presença, né? Pela contribuição. Espero que tenhamos ajudado os telespectadores que estão nos assistindo. Seja você tia, avó ou mãe, pai, que, né, precisa desses cuidados. Esperamos ter contribuído. Agradecemos muito essa audiência, também a vereadora Paula, a Vânia, que também nos acompanhou. E fique, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, não esqueça nosso contato, rp@camaracaxias.rs.gov.br. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Nós esperamos seu contato e esperamos sua audiência para os próximos programas. Um abraço e até lá!